Olá pessoal, esse vídeo é para comentar sobre um livro que foi escrito pelo presidente Melvin Russell Ballard. Faleceu esta semana. Ele faleceu com 95 anos. E esse ano, 2023, completa 30 anos do lançamento desse livro que ele escreveu. A edição que eu tenho é essa daqui, o livro Nossa Busca pela Felicidade. Eu acho que é um dos livros mais importantes que foram escritos por líderes da igreja nessas últimas décadas. Eu ia dizer recentemente, mas 30 anos não é recentemente, né? Já faz bastante tempo. Mas o interessante é que esse livro ainda é parte da biblioteca básica de referência para a obra missionária. Naquela época, 93, tínhamos outro sistema de ensino das lições missionárias. Coisa de 20 anos atrás, foi criado o livro Pregar no Evangelho, que é o novo manual que os missionários utilizam para se preparar para ensinar para as pessoas o Evangelho. É o guia do serviço missionário, né? E esse livro continua sendo base para a obra missionária, nossa busca pela felicidade. Essa edição, deixa eu ver de que ano é essa edição aqui, é de 2008. A primeira versão dele é uma publicação na capa cinza, meio feia, mas nos anos 90 não parecia tão feio assim aos olhos das pessoas na época. Eu acho esse aqui muito melhor, muito mais bonito. Esse livro parece bastante curto, né? Tem 128 páginas, isso incluindo o índice de assuntos. O conteúdo só é de 122 páginas. E ele fala, é o presidente Ballard falando, uma apresentação das doutrinas, da história, dos princípios da igreja. Ele é usado como referência para a obra missionária por isso, porque ele nos ajuda a ter argumentos, a ter conhecimentos que podem ser úteis na hora de compartilhar o evangelho com os demais. Tem 8 capítulos. O primeiro tem uma introdução chamada Começando a Entender. Os 8 capítulos são a Igreja de Jesus Cristo, o afastamento, a restauração, o livro de Mórmon, o sacerdócio de Deus, o plano eterno de Deus, as regras de fé e o último, os frutos da aplicação prática do Evangelho. Tem uma conclusão nesse livro, que ele deu o título de A Âncora de Fé, e eu não quero fazer um vídeo longo, mas eu quero comentar sobre algumas coisas específicas que ele fala nesse livro. Por exemplo, a linguagem dele é bem simples, é uma pessoa conversando com a outra. Ele se dirige ao seu leitor. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Nem todo livro faz isso. Em nem todo livro isso ficaria bom. Isso também é uma coisa importante a mencionar. Às vezes o autor tenta conversar com o leitor e fica meio estranho. Mas nesse livro, dentro do propósito dele, da linguagem que ele usa, os objetivos que ele tem, e ele sabe fazer isso e funciona muito bem. Ele dá um testemunho do Evangelho a cada coisa que ele ensina. Ele não só conta uma história, não só traz fatos, não só traz argumentos, mas ele conta como uma pessoa normal conversando com a outra fala. Tem uma coisa muito interessante sobre a necessidade de uma restauração, onde ele fala, deixa eu encontrar aqui, no capítulo O Afastamento, que na verdade é sobre a apostasia. Apostasia é uma palavra de origem grega que significa o afastamento da verdade. Por isso ele chama o nome desse capítulo de afastamento. Isso é uma demonstração de como ele privilegia o uso de palavras mais simples para se referir às verdades do Evangelho. Em vez de falar apostasia, quase ninguém entende. Em falar de afastamento, quase todo mundo entende. Tem uma partezinha nesse capítulo onde ele fala quando aconteceu a perda da autoridade de Deus. Tem uma seção chamada O Sacerdócio é a Autoridade de Deus na Terra. E ele fala sobre quando nós perdemos os apóstolos. O apóstolo principal na época era Pedro. Ele menciona que Pedro foi morto e que muitas pessoas consideram que, por tradição, que Pedro deixou um sucessor, que seria Lino.
e depois de Lino, o sucessor dele foi Anacleto, depois Clemente, e assim se seguiram outras pessoas como bispos de Roma. De fato, Pedro foi quem organizou a igreja em Roma e liderou a igreja um tempo enquanto esteve aí, e deixou em mãos de outras pessoas o encargo de ser o bispo de Roma. Mas não significa que ele deu a eles autoridade sobre toda a igreja, somente sobre a igreja em Roma. E vejam só que coisa interessante. Ele menciona que a autoridade de liderar a igreja de Cristo, a unidade, o corpo da igreja de Cristo, não poderia ter ficado com somente um dos bispos, dos vários bispos que existem na época, todo o mundo conhecido por eles, pelos apóstolos. Porque quando Pedro morreu, quando os outros apóstolos morreram, restou um apóstolo, que era João. Eu acho isso aqui o argumento mais brilhante que eu já vi para demonstrar a inverdade que existe em se afirmar que os bispos de Roma sucederam os apóstolos no encargo de liderar a igreja. Né? Ele fala, diz o seguinte, a pergunta importante é, o poder apostólico foi passado de Pedro para Lino? Perdão. Nem todos os 12 apóstolos originais estavam mortos nessa época. João o Amado, por exemplo, estava exilado na ilha de Patmos. Enquanto estava lá, ele recebeu o livro do Apocalipse. Isso suscita uma pergunta interessante e crucial. Será que Lino seria ordenado para dirigir a igreja quando havia um apóstolo ainda vivo, que convivera com o próprio Jesus Cristo, que tinha sido um testemunho ocular de sua ressurreição e que tinha ajudado a liderar a igreja por muitas décadas? Por que João não se tornou líder da igreja? Esse é um argumento muito importante. É impossível que o bispo de qualquer cidade, seja Roma, ou seja Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla, que eram os bispos mais poderosos, porque eram os bispos das cidades mais poderosas da época, e eles ainda hoje acham que lideram o cristianismo. O bispo de Roma acha que é o líder do cristianismo, o patriarca, que é o bispo de Constantinopla, ainda acha que é o líder do cristianismo, hoje é o que a gente chama de igreja ortodoxa. Enfim, mas esse argumento aqui mata tudo, todas essas outras argumentações, porque os apóstolos só podem ser sucedidos por outro apóstolo. Se perde essa autoridade apostólica, outras pessoas que foram chamadas pelos apóstolos não têm poder algum para liderar a igreja. Mas ele não fala só nesse livro de uma justificativa do Evangelho. Ele traz muitas mensagens que nos ajudam a ter esperança, a ter mais fé. Por exemplo, tem um capítulo aqui 6, o plano eterno de Deus. Ele fala sobre nossa natureza eterna, que somos filhos de Deus. Ele menciona também a nossa vida, né, pré-mortal, o propósito da nossa vida na Terra, a nossa vida após a morte, e trazendo esse consolo. Por exemplo, na parte que fala sobre existe a vida após a morte, ele diz que bênção é saber que a morte não é o fim, que é uma recompensa gloriosa guardada para aqueles que aprendem a fazer boas escolhas nesta vida, e que nossos relacionamentos mais caros podem estender-se para além da mortalidade e por toda a eternidade. E isso realmente é maravilhoso, né? Saber que o plano de Deus não se encerra com a nossa morte. Ele tem propósitos, objetivos para nós maiores do que o que acaba com a nossa morte. Então existe vida após a morte deste corpo físico. Depois ele comenta mais, né? Ele vai ensinando sobre os possíveis destinos em que a gente pode se encontrar, dependendo das nossas escolhas aqui na Terra. E no final mesmo, né, nessa conclusão que ele chama de âncora de fé, o tempo todo ele nos convida a buscar a verdade por nós mesmos. Mas nessa conclusão, ele fala mais sobre isso. Ele conta alguns relatos das escrituras, faz alguns comentários, e tem uma parte que chama assim, você pode perguntar a Deus. Né? Não vai dar para eu ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vou comentar sobre essa parte junto com uma outra sessão chamada Por Aprova as Palavras de Cristo. Ele ensina basicamente aqui que nós podemos perguntar a Deus, falar com Deus, orar. Né? Todos os cristãos sabem como é falar com Deus. Dirigir-se a Ele, expressar o sentimento do seu coração. E quando ele combina isso com pôr à prova a palavra, quer dizer que nós temos que experimentar. Né? No Novo Testamento
Cristo disse que aquele que quiser saber a verdade dessas coisas deve pôr em prática, para saber se eu falo de mim mesmo ou se vem do Pai. Então, quando a gente põe em prática, põe à prova, melhor dizendo, através do raciocínio, comparando o que a gente lê, analisando, pensando, meditando, perguntando a Deus e vivendo isso, a experiência combinada de todas essas ações nos levam ao entendimento. Lembrando que a introdução é chamada Começando a Entender. E esse entendimento é parte da fé. A fé, e ele chama essa conclusão de âncora de fé. A fé, ela vem por entender as coisas, sem o conhecimento perfeito. Mas a gente tem como conclusão das nossas experiências, do nosso estudo, da nossa oração, da nossa vivência do Evangelho, a gente tem essa confiança, essa convicção de que Deus é nosso Pai, que Cristo é nosso irmão, nosso Salvador. Esse livro é maravilhoso, ele tem muitos outros livros escritos, nem sei quantos são. Um outro livro muito bom do Presidente Ballard é Em Conselho com Nossos Conselhos, onde ele ensina como reunir-se em conselho na igreja. Ele fala também conselhos do lar. Ele tem muitos discursos em conferências gerais sobre isso. Em parte, muitos dos livros dele, assim como de outras autoridades gerais, são uma derivação, uma continuação, assim, por assim dizer, de discursos de conferências gerais. Ele tem outros discursos falando sobre as mulheres, sobre a vida das mulheres no Evangelho, né? Mensagens muito inspiradoras para os missionários, para os jovens. Falando não só dos livros dele, né, mas dos discursos dele. Ele é um dos melhores oradores, era um dos melhores oradores que nós tínhamos na igreja. Melhor que ele só o Presidente Nelson, eu acho. O Presidente Oaks também, brilhante. Enfim, termina aqui esse vídeo. Se você não leu ainda esse livro aqui, Nossa Busca pela Felicidade, procure lê-lo. Existe ele em PDF na internet. Existe ele no site da igreja, sem ser em PDF, né, para você ler online mesmo. É fácil encontrá-lo nas lojas do centro de distribuição da igreja. Dá para comprar online, dá para comprar em uma loja física que fica ao lado dos templos. Enfim, é muito bom esse livro. É uma leitura, são 120 e poucas páginas, mas veja que é um livro pequeno, né? A quantidade de palavras por página é relativamente pequena. Vejam que cada página tem 2, 3 parágrafos, ou se for de parágrafos curtos tem um pouquinho mais, como essa daqui. E a leitura flui muito naturalmente, então dá para você ler em um dia, 2 dias. Eu nem lembro quanto tempo demorou para eu ler isso aqui, mas foi questão de poucos dias também. Obrigado por ter tido paciência de ver esse vídeo. Espero que leiam o livro, se não leram. Se já leram, releiam. Eu estou pensando em reler ele antes do final desse ano. E comentem se vocês já leram também, o que vocês lembram desse livro, alguma coisa que vocês acharam interessante. E a gente pode até conversar mais sobre isso depois. Obrigado.